Agora sim, agora nós voltamos aqui com as correções necessárias. Deixa eu só ver se está tudo ok, só um minutinho. Ok, vamos lá. Bom, então hoje a gente está fazendo um trabalho aí, continuando o nosso trabalho. Eu estava dizendo para vocês que a gente está fazendo um horário alternativo, porque eu vou ter um compromisso aí essa semana e não vou poder gravar outro dia. Então vamos gravar hoje para a gente poder dar continuidade nesse trabalho que a gente está fazendo de informação a respeito das doenças respiratórias, né? E hoje o assunto é um assunto importante, um assunto interessante, que é o assunto da DPOC. Né? Então você que está acompanhando a gente aí, que está entrando, você sabe o que é DPOC, o que significa essas siglas, o que é essa doença. Será que você conhece alguém que tem DPOC? Você acha que essa doença é rara, que essa doença é comum? Qual que é o tratamento dessa doença? Quais são os sintomas? Então esse é o assunto de hoje, o que é DPOC, tá? É uma doença que a gente vai mostrar aí que é uma doença importante, uma doença impactante aí na saúde pública mundial, tá? E é isso que a gente vai falar hoje. Então, DPOC, vamos começar pela explicação da sigla, né? Então, D de dado, P de pato, O e C, né? C de coração, O de ovelha. D significa doença, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então é uma doença que atinge os pulmões, que faz uma obstrução da capacidade pulmonar. Na prova ventilatória a gente vê um padrão ventilatório obstrutivo no exame de função pulmonar, e crônica porque é uma doença crônica, né? Então essa é a tradução da sigla DPOC. Tá? DPOC é uma doença que é causada por exposição de fumaça, principalmente fumaça de cigarro. A fumaça do cigarro é a principal causadora de DPOC, mas nós temos outras fumaças que causam DPOC com uma certa frequência. Por exemplo, fumaça de lenha, comum no nosso passado, as pessoas usavam muito a utilização doméstica do forno de lenha, e muitas pessoas hoje têm DPOC por exposição ao forno de lenha que antigamente era mais utilizado. Ainda tem algumas pessoas que utilizam ainda hoje, mas é menos frequente essa exposição por causa da urbanização das pessoas, né? Então nas cidades a gente tem mais a grande maioria é a utilização de fogão a gás, então acaba não tendo essa exposição de fumaça de lenha. Mas era uma tradição bastante comum no nosso país no passado, e muitas pessoas têm essa doença hoje por exposição à lenha. Mas o que mais chama atenção é a exposição da fumaça do cigarro, seja ela ativa, ou seja, a pessoa que fuma, seja ela passiva, a pessoa que está exposta à fumaça de um fumante, mas a pessoa não é fumante, ela é tabagista passivo, né? Então ela também pode causar doença. Essa doença, gente, é uma doença que vai destruindo os pulmões, tá? Vai ocorrendo lesões nos pulmões, chamado de enfisema pulmonar. Então, o enfisema pulmonar é uma destruição da estrutura pulmonar por exposição de fumaça, tá? Do cigarro, por exemplo. E com essa formação de enfisema e destruição, a pessoa vai perdendo a capacidade respiratória, vai perdendo a capacidade pulmonar. Essa perda de capacidade pulmonar é que causa a doença pulmonar obstrutiva crônica. E o diagnóstico dessa doença é feito através de um exame chamado espirometria, ou prova de função pulmonar. É indispensável a realização desse exame para se ter o diagnóstico de DPOC. Não se faz diagnóstico de DPOC sem a obstrução presente nesse exame chamado espirometria. Então, DPOC não dá para fazer diagnóstico simplesmente por história, exame físico, raio-x de tórax, tomografia.
é obrigatória a realização da espirometria. Então tem muita gente que tem DPOC e não sabe que tem DPOC porque desconhece a doença e porque não realizou o exame chamado espirometria. Então as pessoas que são fumantes, que têm um consumo de cigarro aí de 20 anos ou mais, com uma média de consumo de um maço de cigarro por dia, tem mais de 45, 50 anos, tem sintomas de diminuição da capacidade respiratória, tem cansaço para fazer esforço, pega gripes, resfriados com frequência, às vezes tem episódios de chiado, falta de ar. Essas pessoas podem estar com o DPOC, tá? Como é que a gente faz para saber se elas estão? Realizar uma consulta médica, de preferência com um especialista, tá? Um pneumologista, e realizar um exame chamado espirometria. Nesse exame, a gente vai observar a obstrução da doença na prova ventilatória e fazer o diagnóstico. Essa doença é uma doença muito frequente, vem aumentando a frequência a cada ano. São milhões de pessoas acometidas por essa doença no mundo todo e cada vez está ficando mais o número de pessoas com DPOC. Por quê? Porque essa doença ela também aparece com a idade e como a população tem envelhecido mais, a gente tem visto maior número de casos, maior prevalência da doença, né? Maior incidência da doença. Outra situação também é a própria queima de biomassa. Então tem muita queima de biomassa hoje na terra, né? Nossa região, por exemplo, de Barretos, tem muita queima de cana, né? Queima de outras estruturas aí, de combustível e tudo isso. Essa queima dessas substâncias provoca uma fumaça dispersa no ar e outras impurezas que podem, ao longo do tempo e da idade, provocar a ocorrência dessa doença chamada DPOC. Existem fatores hereditários, existem fatores ocupacionais relacionados, pessoas que trabalham com algum tipo de exposição ocupacional também estão mais sujeitas. A questão do tabagismo é uma importantíssima, tá? A idade também é uma situação importante, tá? Então, essa é a doença chamada DPOC. Essa doença, só para a gente poder passar esse dado que é importante, é atualmente a quarta maior causa de morte no mundo. Presta atenção nisso. DPOC é a quarta causa de morte no mundo. E, em breve, daqui a poucos anos, até 2025, será a terceira maior causa de morte do mundo. Então, ela vem subindo nas causas de mortes mundiais, tá? Então, em breve, o DPOC estará ocupando a terceira posição nas causas de doenças mais frequentes do mundo, tá? Então, é importante essa informação aí para vocês, porque DPOC é uma doença cada vez mais frequente, prevalente, incidente, que causa muita mortalidade. E a pessoa que tem DPOC vai perdendo a capacidade pulmonar e com isso, o que vai acontecendo? Ela vai tendo sintomas de falta de ar, pneumonias de repetição, crises respiratórias, crises de broncoespasmo, chiado, cansaço, né? Então tudo isso está relacionado com a doença. Então essa é a doença que a gente veio falar hoje, DPOC, uma doença importante, que quanto mais precoce, mais cedo foi feito o diagnóstico, melhor as oportunidades de controle da doença, tá? Lembrando que a doença é crônica, ela não tem cura, tá? Mas ela tem controle, ela tem tratamento, ela melhora a qualidade de vida, ela diminui a mortalidade com o tratamento, diminui as crises, as exacerbações. Nós vamos fazer uma transmissão depois só para falar do tratamento de DPOC, quais são as principais medicações utilizadas hoje, tá? Mas hoje o que eu quero que vocês entendam é o que é DPOC. Então nós já falamos a importância do DPOC, nós já falamos que é uma doença de problema público mundial. O que causa DPOC? Nós falamos da fumaça do cigarro, tá? E o impacto que essa doença tem na mortalidade mundial, nós já falamos que ela ocupará a terceira maior causa de morte do mundo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa transmissão de hoje. Quem gostou aí, deixe o seu like, tá? E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser atingidas.
E vamos lá, vamos dar sequência. Até a próxima. Espero que vocês tenham aproveitado aí, viu? Grato pela participação de vocês aí.